Pela graça de Deus, damos início a mais uma programação nesse Anoitecendo com a Palavra, nesta quinta-feira, e a música que acabamos de ouvir fala bem de perto ao nosso coração. E no fundo, nós desejamos que isso ocorra o quanto antes, porque o mundo não traz nenhuma inspiração para, digamos assim, desejarmos que esse mundo continue do jeito que está indo de mal a pior. Então, quanto mais cedo Jesus voltar e seja encerrada essa situação toda, vai ser muito melhor para todos nós. Mas enquanto aqui estamos, aqui temos um caminho a percorrer e estamos nessa caminhada, enquanto aguardamos a vinda de Cristo, que o Maranata se cumpra, se faça realidade. Nessa caminhada, precisamos andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E sempre nessas oportunidades, quando abrimos a Bíblia para dela aprender, tiramos lições para a nossa vida e procuramos colocar em prática no nosso viver aquilo que aprendemos. Hoje, mais um texto nós queremos considerar aqui para o nosso desenvolvimento nessa caminhada, né? Como disse, somos da Igreja Batista Pérola dos Mares, que sua sede tem a sua localização na rua Castro Alves 228, no bairro de Paripe, na cidade de Salvador. Se você não é de Salvador e um dia vier aqui para nos visitar, para nos conhecer, será muito bem-vindo. Castro Alves 228, no bairro de Paripe. Nossas atividades presenciais são aos domingos às 16 horas, a escola bíblica, e às 18 horas a celebração. Teremos, portanto, essas atividades. Excepcionalmente, no primeiro domingo de março, domingo que antecede o Carnaval, nós vamos mudar a programação para ser realizado pela manhã, não nesse horário que eu falei, mas sim pela manhã. Escola Bíblica a partir das 8h30 e depois a celebração em seguida. Será então, excepcionalmente, esse momento. Hoje, como disse, vamos abrir mais um capítulo da Bíblia para ler e tirar conclusões desse capítulo. Estaremos apreciando o Salmo 116 na nossa meditação nessa noite. Vamos buscar a Deus em oração, antes de conhecermos quem mais está conosco da mesa diretora nessa oportunidade. Vamos juntos. Senhor nosso Deus, obrigado, porque nos é permitido, mais uma vez, abrir a tua palavra, buscar conhecer mais de perto o que tens a nos dizer e pedir que nos dês capacidade para colocar em prática o que aprendemos, para que assim possamos, nessa nossa vida aqui nesse mundo, viver de acordo com a tua vontade e o teu querer. Abençoa os que estão conosco, que estão nos acompanhando virtualmente, e também aqueles que não estão agora, mas mais tarde terão oportunidade de conhecer esse conteúdo, possam também, ó Deus, sentir a tua bênção nas suas vidas. E que essa programação seja realmente dirigida por ti, para que possa também atingir os objetivos para o qual ela está sendo realizada. Abençoa-nos, capacita-nos e sê conosco a cada instante e cada momento. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos conhecer quem está conosco na nossa sala hoje. Graça e paz a todos. Prazer estar aqui na casa do Senhor. Estar aqui, mesmo que de forma online, estar aqui com os irmãos e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E sejam todos bem-vindos e vamos para mais um estudo. Fernando, seja bem-vindo. Graça e paz a todos os amados. Louvamos a Deus por nos permitir poder estar mais uma vez conectados neste momento, fazendo a leitura de sua palavra. É um prazer, uma honra poder fazer parte dessa mesa em que possamos conversar um pouco mais sobre o Salmo 116. Graça e paz a todos e bons estudos. Muito bom. Então vamos partir para a nossa leitura da Bíblia, que será feita com o nosso irmão Fernando. Então, você que está em casa, pegue sua Bíblia e vamos para mais uma leitura dinâmica. Então, Salmo 116, da Nova Versão Internacional.
A palavra de Deus diz assim: Eu amo o Senhor, porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O Senhor, o nosso Deus, é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Em pânico, eu disse, confiança, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? É o cálice da salvação. Irei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Estudo agora com o pastor. Microfone, pastor. Perdão. Eu digo uma reflexão bem breve, uma explicação bem breve desse salmo seria que é uma expressão de íntima e profunda gratidão a Deus pelo amor que Deus tem para com os seus servos, refletindo a experiência pessoal do salmista com essa misericórdia divina da qual ele era alvo. O autor expressa um profundo amor por Deus, declarando que Deus ouviu a sua voz e as suas súplicas. Então, há uma sensação de alívio, de gratidão, depois de passar por um período de angústia e sofrimento, que ele revela, né? Onde o salmista sentiu-se à beira da morte. As teias da morte me envolvem, né? Ele reconhece que Deus o salvou, não apenas da morte física, mas também do desespero emocional e espiritual que essa situação estava causando. Há uma mudança no foco, que muda para um compromisso renovado e uma promessa de fidelidade a Deus quando ele diz que ele gostaria de ter essa promessa de andar perante o Senhor na terra dos viventes. Uma vida dedicada ao serviço e adoração de Deus, adoração a Deus. Ele fala também de uma oferta de sacrifício, de agradecimento e invocação no nome do Senhor, demonstrando um desejo de retribuir a bondade de Deus. Gratificar a Deus de alguma forma por tudo aquilo que Deus fez a ele. Esse cântico não é apenas um testemunho pessoal, testemunho de libertação, mas também um convite para que outros confiem em Deus, pois é destacada a natureza compassiva e a misericórdia de Deus, que está sempre pronto a ouvir e salvar aqueles que buscam a Ele em tempos de angústia, né?
No outro texto da Bíblia, nós lemos que Deus fala que buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, para que serve esse salmo? Serve para como uma fonte de conforto, de esperança e expressão de gratidão. Esse texto é particularmente conhecido por uma intensa expressão de gratidão a Deus por livramentos e bênçãos serem recebidas. E ele muito frequentemente é usado em momentos de angústia, como forma de buscar alívio e auxílio divino. O texto expressa uma confiança profunda na misericórdia e no amor de Deus, ressaltando a crença na sua capacidade de ouvir e responder às orações. E além do seu uso habitual em orações e meditações, também desempenha um papel significativo em várias liturgias e práticas religiosas. O salmo é muito usado para isso. Por exemplo, é uma das leituras tradicionais durante a celebração da Páscoa judaica, do Pessah, simbolizando a gratidão do êxodo do Egito e a libertação do povo. Esse salmo os judeus citam muito. Em contextos cristãos, ele é frequentemente lido ou cantado em serviços de ação de graças, em funerais, em momentos de reflexão espiritual, servindo como uma lembrança da presença constante do apoio de Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. Veja, por exemplo, o versículo 15, que diz: o Senhor vê com pesar a morte dos fiéis. Vê com pesar a morte dos fiéis. Esse verso tem sido interpretado de várias maneiras ao longo dos séculos, mas geralmente é entendido como um reconhecimento da importância e do valor que Deus atribui à vida e à morte dos seus seguidores. Há algumas versões da Bíblia, uma delas, por exemplo, que fala um pouco diferente esse em vez do pesar. Que então dá uma interpretação um pouco diferente, ressalta a crença de que Deus não é indiferente às experiências dos seus fiéis. Quando diz assim, preciosa é a vista dos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Parece que Deus está batendo palmas quando alguém morre, alguém que serve morre. Não, mas não é isso não. Ele diz que é precioso no sentido que Deus se importa com a nossa vida. E a passagem desse tempo para outro tempo, para a eternidade, Deus, então, naturalmente, deixa de contar aqui nesse mundo com alguém que estava a serviço dele aqui nesse mundo. Então, esse versículo sugere de uma expressão de gratidão e louvor ao Senhor por sua bondade e misericórdia. O autor, então, que enfrentou aflições e angústias, e ele fala isso no Salmo, reflete sobre como foi libertado por Deus e expressa essa devoção do amor por ele. Portanto, esse versículo 15 pode ser visto como uma afirmação da fé inabalável do salmista na bondade divina, mesmo diante da morte, mesmo diante do perigo. É uma expressão de confiança de que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma existência mais próxima de Deus, ou na presença de Deus. Para os fiéis, crentes em Jesus Cristo, esse versículo muitas vezes traz conforto e esperança, reafirmando a crença de que a vida eterna aguarda aqueles que amam e servem a Deus com sinceridade. Isso é muito importante nós entendermos. E nesse sentido, o verso deve ser entendido que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, como diz em outra versão, né? Mas aqui, nessa versão, ele tem essa expressão diferente, portanto, quando ele diz que o Senhor vê com pesar a morte dos que lhe são fiéis. Lá no versículo 11, nós temos uma profunda expressão de gratidão e confiança em Deus. E, frequentemente, esse texto também é citado em momentos de angústia e agradecimentos. Revela a vulnerabilidade e a sinceridade do salmista, né? Ele fala sobre um momento de grande angústia que ele viveu e do medo que sentiu. Nesse verso, então, ele declara: em pânico, eu disse, ninguém merece confiança. Ele passa por situações difíceis, reflete um momento de desespero e desilusão, onde o salmista, em sua aflição, generaliza a fraqueza e a falibilidade do ser humano. Somos vulneráveis, somos falíveis e sujeitos a passar por situações assim como ele passou.
Ele expressa, portanto, um sentimento de traição e decepção com as pessoas ao seu redor, possivelmente sentindo-se isolado e sem apoio, sentindo-se só. Quantas vezes nós nos sentimos sós? Parece que ninguém está nos vendo. É um exemplo de quantas as emoções humanas são complexas e multifacetadas, especialmente em tempo de crise. E, como em desespero, o salmista ainda volta para Deus para encontrar conforto e orientação. Uma lição muito importante que ele deixa aí. Mesmo em situação difícil, mesmo em desespero, ele volta para Deus, agradece a Deus por tudo que tem feito e expressa sua confiança em seu Senhor. No versículo 6, nós temos aí uma passagem que oferece conforto e esperança para muitos. E para nós que cremos em Cristo, então, de uma forma especial. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava desanimado, ele me salvou. Mensagem que ressoa profundamente com aqueles que enfrentam desafios ou estão passando por momentos difíceis, lembrando-os de que Deus está sempre atento e pronto para ajudar, especialmente aqueles que se submetem a Ele e que se sentem impotentes e desamparados. Que mesmo nós nos submetendo a Deus, sabemos da nossa falibilidade, da nossa imperfeição. Nós podemos ser interpretados como humildes e inocentes, sem meios de defesa. E aí Deus nos socorre, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade e a nossa dependência colocada nele. Então, essa passagem é muitas vezes um lembrete de que, mesmo em momentos de maior desespero ou fraqueza, não estamos sozinhos. Não estamos sós. É uma fonte de força, de consolo para muitos, reafirmando a ideia de que a fé e a confiança em Deus podem trazer paz e segurança em meio às adversidades da vida. Todos nós sabemos que as adversidades são uma realidade. Para uns mais, para outros menos, mas todos nós enfrentamos. O versículo 12 fala: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? A pergunta que ele faz aqui. Então, aqui se reflete uma profunda gratidão e reconhecimento da bondade de Deus. Esse sentimento de agradecimento é um tema recorrente nos Salmos. E nesse Salmo 116, de uma forma especial, mas aqui se trata pela sua simplicidade e profundidade. O versículo sugere uma reflexão sobre a reciprocidade e a resposta humana à generosidade divina. Como posso retribuir o que Deus me tem fornecido, o que Deus me tem proporcionado? Como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Ele realmente se coloca diante do Senhor como uma pessoa que reconhece que tudo que ele recebeu vem do Senhor. Como posso agora retribuir? Então, mais uma vez a pergunta: o que diz o Salmo? O Salmo é uma expressão de profunda gratidão e amor do salmista para com Deus, destacando-se pelo seu tom pessoal e íntimo. O texto é uma declaração do amor a Deus, simples, seguida de descrição das tribulações enfrentadas pelo salmista, das quais ele sentiu-se cercado pela angústia e pela morte. Ele mesmo disse: as algas, as teias da morte me cercaram. Eu me senti sufocado. Em meio a esse desespero, ele clama ao Senhor, que graciosamente ouve e responde às suas súplicas. Então, o salmista, primeiro, ele expressa sua gratidão pela libertação e pela misericórdia de Deus, enfatizando a fidelidade e a bondade divina, mesmo em momentos de grande sofrimento. E, em segundo segmento, é um compromisso do salmista em servir e louvar a Deus continuamente, em agradecimento pela salvação recebida. Ele promete andar diante do Senhor na terra dos vivos, indicando uma vida dedicada à obediência e à gratidão. O texto termina com uma resolução de oferecer sacrifício de ação de graças e de invocar o nome do Senhor. Essa parte, o Salmo reflete um desejo profundo de retribuir a bondade de Deus, reconhecendo a verdadeira gratidão quando se manifesta não só em palavras, mas também em ações. E é um compromisso contínuo com vida e fé. Essa demonstração diária, continuada. No versículo 15, que é essa questão do precioso, eu quero voltar a esse tema, do precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus santos,
E tem esse texto numa outra versão, não nessa que nós lemos hoje. O texto é interpretado como um reconhecimento da importância e do valor que Deus atribui à vida e à morte dos seus fiéis seguidores. Deus tem em grande conta a morte de alguém que o segue fielmente. Não que ele esteja batendo palmas porque alguém que o segue morreu. A palavra preciosa aqui não implica que Deus deseja a morte dos seus santos. Não é nesse sentido. Mas sim que ele vê a morte de um crente como se fosse um evento significativo e digno de nota. Essa passagem é vista como uma expressão de proximidade e do cuidado divino, reforçando a crença de que a morte não é o fim, mas é uma transição para uma existência de maior proximidade ou de comunhão direta com Deus. Além disso, reflete a visão de que a vida dos fiéis tem um propósito significativo e eterno aos olhos do Senhor, transcendendo a compreensão humana de morte como perda ou como fim. Humanamente falando, nós pensamos assim, mas Deus não vê assim. A morte é apenas uma passagem de uma situação para outra. Uma expressão marcante que diz assim, o que eu darei ao Senhor em todos os seus benefícios, texto que nós já destacamos ainda há pouco. Destaca a consciência do salmista sobre as inúmeras bênçãos e proteções que Deus lhe concedeu ao longo de sua vida. Quantas e quantas vezes nós esquecemos disso? Esquecemos, achamos que o que recebemos de Deus é mero acaso e não há nada de especial nisso. Fazia parte do projeto de Deus e não contamos isso como bênção de Deus. Então, essa expressão de agradecimento salmista deve falar ao nosso coração. A pergunta não apenas reflete o coração grato, mas também o desejo sincero de dedicar algo valioso a Deus em resposta às suas ações inestimáveis e imerecidas, porque nós realmente nada merecemos. Deus nos dá o que dá por seu amor, pela sua consideração. Em resposta à própria questão, o salmista decide, então, oferecer sacrifícios de ações de graças e invocar o nome do Senhor como uma forma de retribuição. Isso indica que, mais do que ofertas materiais ou rituais religiosos, o que se espera como retribuição é uma vida de fidelidade, uma vida dedicada, de amor e reconhecimento constante, referente àquilo que Deus nos concede através da sua grande bondade que ele expressa. Então, esse texto nos mostra que a melhor maneira de agradecer a Deus por seus benefícios é viver uma vida de gratidão e louvor. Eu queria destacar isso, concluindo aqui. A melhor maneira de viver agradecendo a Deus, aliás, a melhor maneira de agradecer a Deus por seus benefícios é viver a vida de gratidão e louvor, mantendo sempre em mente as bênçãos recebidas e respondendo com dedicação e amor genuíno àquilo que Deus faz por nós, levando avante a mensagem de salvação àqueles que ainda não a conhecem, que é a nossa missão aqui neste mundo. Então, que Deus nos abençoe a reflexão sobre esse Salmo 116 e que possamos, digamos assim, despertar para aquilo que o salmista disse, que ele vai fazer, que possamos seguir o seu exemplo. Amém e amém. Amém. Maravilha, né? Salmo. E a gente pode tirar várias lições, tirar, por exemplo, do salmista, né? De essa vontade de servir a Deus, de reconhecer a soberania de Deus. E o meu destaque é o versículo inicial, versículo 2. Ele inclinou seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. Isso mostra que uma intimidade de Deus com o salmista, uma intimidade que o faz a não só ouvir, mas estar próximo e mostra como Deus ele é atencioso conosco. Como Deus ele nos ouve. Como Deus ele está do nosso lado. Acho que
que essa inclinação que ele fala, achei muito sobre Deus estar próximo a nós e pelo interesse que ele tem por nós. E aí, na parte 2 do versículo, fala: eu o invocarei toda a minha vida. Isso é em resposta, né, a todo esse amor que Deus tem para conosco. E aí a gente tem que cada vez mais buscá-lo e confiar nele, né? Invocar ele sobre todas as circunstâncias da nossa vida. E não apenas em momentos de dificuldade, como foi o caso aqui do salmista, mas em todo o tempo. Sempre ser grato a Deus. E o segundo versículo é o segundo destaque é o versículo 12. Fala: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? E aí é difícil, né, ter essa resposta. E não é simples responder isso, né? Como a gente pode retribuir toda essa bondade, toda essa misericórdia com Deus? A gente pode somente buscar ações práticas, né? Sempre estar louvando a Deus e ser fiel, principalmente nos compromissos com a igreja, ser fiel a Deus em todo tempo, em todo lugar que a gente chegar, ser fiel aos ensinamentos de Cristo. Não, a gente não venha se moldar ao lugar que a gente está. Às vezes acontece muito isso. Louvar a Deus com sinceridade e gratidão também é uma forma de retribuir uma tentativa, né, de retribuir toda essa bondade de Deus. E reconhecer que é servo, nunca se ensoberber por cargo, por posição, por qualquer outro tipo de, 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 de benefício que a gente venha a ser, qualquer tipo de cargo que a gente venha a ter aqui neste mundo. E reconhecer que nós somos servos de Deus e que estamos aqui para servir a Ele, servir a obra dele, que a gente tenha sempre isso em mente. Então, esse foi os meus dois destaques, né? Esse versículo 2 e o versículo 12, que o segundo também é uma pergunta bem profunda e que me pega muito, que fico pensativo do que realmente eu posso retribuir, mas que esses três pilares de ser fiel, de louvar a Deus com gratidão e se reconhecer servo, acho que tem que estar envolvido nessa pergunta aí. Fernando, siga aqui para o nosso debate. O microfone está desligado. O salmista, na verdade, mostra o que acontece nos momentos de aflição. E, de certa forma, nos ensina a como enfrentarmos esses problemas, como podermos atuar mediante a tais conflitos. Sabemos que no poder do louvor se encontra Deus, e Deus desce quando o adoramos, quando levantamos nossas mãos e nos declaramos que realmente não somos ninguém sem Ele, que somos servos inúteis, muitas vezes nos declaramos como vermes, né, que se rastejam, porque realmente a gente é assim quando vemos o nosso histórico, mas precisamos dele, não é que é ele que precisa da gente, nós que precisamos de Deus. E o salmista faz justamente, ele usa a gratidão como forma de louvor, de adoração. E eu, há uns estudos atrás, mencionei sobre isso, o poder do louvor, sobre o que acontece quando louvamos e como Deus age na vida das pessoas na qual estamos intercedendo por. E é interessante. O salmista mostra muito do que é o caráter do ser humano quando em momentos de aflição, de angústia. E é interessante como nos podemos apegar a Deus e aferrar-nos mais a Ele. Cada pessoa que tem problemas hoje, confie no Senhor.
Coloque todo o seu ser, se não vá com ele pensando que ele não vai descobrir. Mostre-se. Estava vendo uma devocional que você precisa realmente abrir sua ferida, a sua ferida, abrir sua ferida a Deus e não escondê-la, porque apesar de que Deus sabe das nossas transgressões, das nossas feridas, Ele quer que você se expresse, Ele quer que você reaja jogando para fora e dizendo para Ele o que é que está acontecendo. Então, Jesus na cruz, propriamente dita, ele teve aflição, ele teve dor, e ele clama a seu Pai. E ele clama, mas ele sabia pelo que tinha que passar. Nosso irmão Fernando teve uma caída e espera ele se restabelecer lá a conexão dele. E ele estava falando sobre essa soberania de Deus e como Deus não precisa de nós, né? E como também tinha que pedir e que expressar nossas feridas, né? Ele estava falando sobre isso. É interessante que a gente vê que no caminhar do deserto tiveram várias petições do povo e Moisés indo lá a Deus para poder Deus interceder pelo povo, né? E Deus com certeza sabia dessa necessidade do povo, que o povo tinha, que era solicitado a Moisés, mas ele esperava que o povo, que Moisés fosse até ele e que falasse, que pedisse. E assim nós também devemos proceder hoje, estar sempre contando a Deus aquilo que a gente quer para nossa vida, aquilo que a gente precisa e como a gente fala aqui também várias vezes, a gente esquece também de estar sempre agradecendo, sempre com um coração grato a Deus sobre a nossa vida também. Pastor, mais algum destaque? Só reafirmando, o salmista reconhece que ele não tem condições de retribuir o que Deus lhe deu. Então ele resolve exatamente isso. Eu quero viver uma vida equilibrada diante do Senhor. Uma vida de retidão diante de Deus. Quanto melhor, melhor. Quanto mais melhor, melhor será para agradar a Deus, servir a Deus. Quanto mais eu conseguir viver corretamente diante do Senhor. Esse, me parece que esse, em resumo, aí é o que ele se propõe a fazer, né? Essa vida de dedicação e retidão diante do Senhor. Mas a preocupação dele, eu tenho recebido tanta coisa, o que eu posso fazer para retribuir? Né? Pagar não tenho como pagar, mas eu posso viver de forma que agrade a Deus. Maravilha. Que a gente possa viver de uma forma que a gente possa estar sempre agradecendo ao nosso Deus. E assim nós encerramos mais um estudo de hoje, um estudo profundo e que nos trouxe grandes exemplos e ensinamentos do salmista para que a gente possa aplicar em nossa vida. Espero que você possa guardar no seu coração esse estudo de hoje, que não a prova de Deus não volta vazia e que não tenha sido assim nesta noite. Antes vamos estar orando para poder entregar esse momento a Deus e que Ele possa estar abençoando o nosso coração. Então oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. E a Tua vontade dura, Senhor, para sempre. Obrigado, Senhor, por esse estudo de hoje, tudo que falou no nosso coração, Senhor, que a gente possa colocar em prática em nossa vida. Que a gente consiga, Senhor, viver de forma que agrade a Ti. É muito difícil, Senhor. Muito difícil, Senhor, retribuir todo esse amor que o Senhor tem por mim, Senhor. Todo esse amor que o Senhor tem por nós. É muito difícil estar retribuindo. Mas nos capacita, nos dá força, nos dá ânimo, para que a gente consiga viver de forma reta neste mundo. Este mundo que nos puxa, Senhor, para o contrário. Que a gente possa nadar contra essa maré, Senhor. Que o Senhor possa estar dando força, Senhor. Para que a gente consiga estar vivendo de acordo aos Teus ensinamentos, de acordo aos Teus mandamentos, de acordo à Tua vontade, Senhor. Que sejamos testemunhos
seu, Senhor. Que as pessoas olhem para nós e vejam refletir a Ti, Senhor. Que a gente possa, através do nosso testemunho, estar atraindo cada vez mais vidas para a Tua presença, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, neste momento. Nos dá, Senhor, a Tua paz. E a paz que só Tu, Senhor, tem. A paz que coisa alguma neste mundo dá. A paz que não é dinheiro, não é trabalho, não é saúde, Senhor, que vai nos dar. A paz que só vem de Ti. A paz que excede todo entendimento. Então, nos dá, Senhor, a Tua paz nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.